Meu boa tarde também a todos os participantes aqui do evento. Também quero agradecer o convite do Renilson, de todos os organizadores aqui dessa atividade tão importante do CONAS, o CONAS Debate. Bem, vou falar também sobre as questões, os desafios do modelo de atenção. Vai ter um bom diálogo com o que os colegas já apresentaram aqui na mesa e, inclusive, com as apresentações da manhã. Inclusive, para a gente poder refletir em que medida abordar uma doença, pensando que a gente está trabalhando, né, com um perfil de um grande mix de morbidades, pode ser relevante para entender os desafios dos modelos de atenção. Então, eu selecionei para a nossa conversa agora à tarde a questão da atenção ao diabetes entre idosos e especialmente em relação a aspectos de acesso e qualidade, que tem muito a ver com o que temos conversado desde o início da manhã. Bem, o problema, né? Primeiro que a crise dos sistemas de saúde nos setores públicos e privados de todo o mundo, decorrentes das transições demográficas, tecnológicas, epidemiológicas e nutricionais, nos colocam esse desafio, né? Essa é justamente a demanda que o debate aqui do CONAS nos coloca. Depois, a dificuldade, portanto, do modelo de atenção vigente em responder às necessidades de saúde e de cuidados da população, considerando, inclusive, a relevância das doenças crônicas não transmissíveis no atual perfil de mortalidade do Brasil e do mundo. E aí a figura que o Eugênio já mostrou pela manhã, várias pessoas têm refletido, que é essa transição histórica, mostrando, né, a redução expressiva das doenças transmissíveis e, evidentemente, o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente, né, as cardiovasculares, o câncer e, inclusive, as causas externas, né? Para essa abordagem empírica, né, nós decidimos trabalhar com a ideia de acesso e qualidade na atenção ao diabetes entre idosos e destacando especialmente a questão das inequidades sociais e do modelo de atenção. Algumas justificativas para essa escolha são importantes, né? O primeiro, conforme já temos visto desde o início da manhã, o crescimento da população idosa no país e do diabetes dentre as diversas doenças crônicas não transmissíveis. Segundo, o despreparo do país e do modelo de atenção para responder a essas necessidades sociais e de saúde de idosos e de todos os indivíduos portadores de diabetes, né? E, por último, a oportunidade de avaliar acesso e qualidade da atenção no país, nessa pesquisa que a Claunara fez destaque aí, tão elogiosamente, né, e que ela está envolvida, o Luiz Fernando também, vou ter a oportunidade, ao final, de fazer um agradecimento a eles. Esse estudo que nós apelidamos de Aquaris, que trata de acesso e qualidade na rede de saúde. É um estudo que abordou toda a utilização da rede de saúde do Brasil, não apenas do Sistema Único de Saúde, não apenas de planos de saúde, de quaisquer formas de serviço, desde atendimento domiciliar, unidades básicas, consultórios privados, ambulatórios, pronto-socorros, internações hospitalares, né? A coleta de dados foi concluída no ano de 2009 e o estudo foi uma amostra representativa da população urbana do país. Foram 100 municípios de todos os portes, 638 setores censitários, 23 unidades da federação sorteadas de maneira aleatória a partir desses 100 municípios, nas 5 regiões, e amostras independentes de crianças, adultos, idosos, sendo que de idosos vamos trabalhar nessa oportunidade com 6.582 pessoas. E esses idosos são indivíduos de 60 anos e mais, e selecionamos todos os residentes no domicílio. O estudo, né, as medidas de atenção ao diabetes entre idosos foram levadas em conta a partir de recordatórios relativos ao ano anterior à entrevista. Para avaliar acesso, nós selecionamos a oportunidade de dispor de uma consulta médica para o problema, ou seja, para o diabetes, no transcurso de um ano. E para avaliar a qualidade,
avaliamos a realização de exame dos pés por profissional de saúde, exame de sangue para avaliar a glicemia de jejum, orientação para alimentação saudável, manter o peso ideal, comer pouco sal, doce, o açúcar, gordura, fritura, e orientação para a prática de atividade física. E estimamos um indicador sintético articulando o conjunto desses indicadores avaliados através da proporção de indivíduos que receberam todos os desfechos acima citados. E avaliamos as iniquidades sociais a partir dessa classificação econômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, sendo que A ou B consideramos o grupo mais rico, essa é de fato a classificação da BEP, C o grupo, a classe econômica intermediária, D ou E os mais pobres. Bom, vamos às informações, a descrição da amostra e a prevalência do diabetes. Poxa, essa ficou trágica, né? Aí... Só para a cola do professor, né? Porque, sinceramente... Mas o mais importante aqui, se é que alguém consegue ver, primeiro, né? Nessa população tínhamos mais mulheres do que homens, o que é clássico da população idosa, e as prevalências de diabetes foram maiores entre as idosas do que entre os idosos, né? Cor da pele... O perfil da população brasileira, 53% de cor parda, autorreferida, né, e 40% branca. Em relação, não houve diferença significativa em relação à cor da pele na prevalência do diabetes. Em relação à idade, 34% dos indivíduos tinham entre 70 e 79 anos, o que já mostra que, embora somos um país jovem, o aumento, né, expressivo da população idosa, né, tem se acelerado e, inclusive, uma proporção muito importante da nossa população já tem mais de 70 anos. Né, 80 anos e mais é o grupo populacional que mais cresce no país. Então, os cuidados são efetivamente importantes. Nós tivemos um aumento linear da prevalência de diabetes, mas depois ela se reduz a partir dos 80 anos, sinalizando algumas questões, né? Primeiro, um possível viés de sobrevivência, de maneira que, a partir dos 80 anos, só aqueles mais saudáveis permanecem vivos, então, portanto, não é de estranhar que a prevalência do diabetes possa ser menor nesse grupo. Outra possibilidade é que haja subdiagnóstico dentre esse grupo, em função da dificuldade de buscar o serviço, embora diabetes é uma doença de longo curso e, geralmente, ela é diagnosticada muito antes dos 80 anos. Então, a expectativa, né, de viés de sobrevivência é muito mais razoável. Estado civil foi a outra característica dessa população que se associou fortemente com as prevalências de diabetes, e elas foram significativamente maiores entre as pessoas viúvas, né? E aí essa característica, essa dupla caracterização de estado civil com a característica de gênero é muito importante, né? A expectativa de vida entre as mulheres é muito maior, né, do que as dos homens e, portanto, quando falamos de pessoas viúvas, estamos falando fundamentalmente de mulheres e, portanto, esse é o grupo que precisa de muito mais cuidados do ponto de vista da abordagem dos serviços. Na escolaridade, não tivemos diferenças em relação à distribuição da doença, a sua prevalência por classe econômica, também não observamos diferenças, embora a prevalência tenha sido um pouquinho maior nos grupos mais ricos. Do ponto de vista das características, né, comportamentais, inclusive dos problemas de saúde, aqueles que foram insuficientemente ativos tiveram prevalências maiores, né, bastante maiores, 14,9 naqueles que eram ativos e naqueles que se disseram insuficientemente ativos, 17,2, embora a diferença não tenha sido significativa, isso por poder estatístico. Opa! Tá bom. Mas vale destacar a relevância da atividade física para o controle da doença. Em relação à IMC, ou seja, a estimativa de sobrepeso e obesidade, a marca bastante destacada do aumento da prevalência à medida que aumenta o IMC, passando de 9,3 naqueles que são
pessoas de peso adequado para a sua estatura, para 15% naqueles de sobrepeso e para quase 23% naqueles que são obesos. Então, quer dizer, essa combinação mostra a dificuldade do manejo. Você tem uma pessoa idosa, você tem uma pessoa diabética, você tem uma pessoa insuficientemente ativa, uma pessoa com obesidade, todos os elementos, né, da complexidade da abordagem do problema. Mesma coisa em relação à hipertensão, né? Aqueles idosos, a prevalência de hipertensão nos idosos, ela é muito expressiva, ela ultrapassa, boa parte das vezes, 60% dos idosos têm pressão alta, né? Quando eles não têm pressão alta, as prevalências são como entre a população adulta mais jovem, né? Na casa dos 10%. Quando os idosos são hipertensos, ela ultrapassa os 23%. Então, outra característica é esse mix de multimorbidade, de múltiplos agravos, múltiplos problemas no desafio do modelo de atenção. E a mesma coisa em relação a problemas de nervos. As pessoas que reportaram, né, sofrerem problemas de nervos, também apresentaram prevalências significativamente maiores de diabetes. Aqui, o nosso quadro, fazendo homenagem ao White, viu, Claunara? Caracterizando aí o conjunto das características que nós avaliamos em relação a acesso e qualidade. Então, uma prevalência média de 17% de diabetes nesses idosos, em relação à consulta médica, cerca de 78% desses indivíduos consultaram no último ano. Em relação à glicemia de jejum, 90% dos idosos tiveram uma medição da glicemia no último ano. Em relação à orientação para atividade física, 46% receberam orientação no serviço de saúde para a prática de atividade física. Em relação à orientação para aspectos da alimentação saudável, apenas 38% receberam essa orientação e apenas 36,6% tiveram seus pés examinados por algum profissional em qualquer tipo de serviço de saúde, o que é bastante crítico, né? Em relação à prevalência dos indicadores de acesso e qualidade, segundo as nossas variáveis independentes, nós observamos algumas questões muito importantes aqui. Por exemplo, o atendimento médico, ele não mostrou qualquer tipo de iniquidade. Portanto, essa é a nota positiva desse estudo. Houve, na verdade, o atendimento médico, portanto, o acesso foi razoável, cerca aí de 80%, e não houve iniquidade entre os grupos econômicos, né? Isso é um aspecto, e nem em relação às demais características, seja sexo, cor da pele, escolaridade, estado civil, etc., não mostraram diferenças. No entanto, outras características mostraram algumas iniquidades bastante marcantes. Então, eu poderia dividir aqui em duas abordagens. No acesso, medido por acesso à consulta médica para o problema, não houve iniquidade social e as prevalências foram bastante boas. Naqueles indicadores de qualidade, aí as iniquidades apareceram. Então, eles combinam uma dupla característica. Eles são escassos. Então, a gente teve, né, referência de baixas prevalências e as iniquidades aí são marcantes. Em alguns casos, são muito marcantes, né? Então, no caso aqui de pés examinados, né, eles variam fortemente em relação à escolaridade, sendo, portanto, cerca de 32% naqueles que são analfabetos, podendo alcançar 50% naqueles com 9 anos e mais de escolaridade, né? E em relação à classe econômica, da mesma forma, ao redor de 32% nos mais pobres e superando 52% nos mais ricos. Para os demais indicadores de qualidade, a mesma tendência, né? Exame de glicemia de jejum, as diferenças não são muito marcantes. Aqui mostra que essa poderia ser uma característica que se poderia superar as iniquidades com algum esforço, especialmente em relação à estratégia de saúde da família e ao sistema único, porque as diferenças realmente foram
pequenas, né, variando aí de 86% a 97%, em função dos padrões de escolaridade, ou de 85% a 97% em relação à classe econômica. Em relação às orientações para alimentação saudável, houve diferença em relação a sexo, maior orientação para as mulheres, houve orientação em relação à faixa etária, mais orientação nas faixas intermediárias, caindo para os mais idosos, possivelmente, inclusive, em função de acesso ao serviço por dificuldade de mobilidade, o que pode ser razoável para o grupo de 80 anos e mais. E, evidentemente, para os indicadores de condição econômica, seja escolaridade ou classe econômica, também foram marcantes. Da mesma forma, em relação à orientação para a atividade física, manteve o mesmo padrão de diferenças e de iniquidades em relação à orientação para a alimentação. E quando avaliamos o conjunto, essa última coluna, que é o conjunto de todos os indicadores, permaneceram as iniquidades relativas à condição econômica. Então, o conjunto dos indicadores, ele variou, por exemplo, de 5,4%, dos idosos com diabetes, referindo a totalidade desses indicadores, a 16,5%, isso 5,4% em relação aos analfabetos, a 16,5% em relação àqueles com 9 anos ou mais de escolaridade. E para as classes econômicas, a mesma tendência, 5,5% dos idosos com diabetes mais pobres, a 16% em relação àqueles mais ricos. Mesma questão em relação às demais variáveis de avaliação. A presença, portanto, de atendimento médico mais frequente entre os hipertensos, o que faz sentido, porque as pessoas com hipertensão buscam mais o serviço de saúde, e a maior frequência de orientação para alimentação entre aqueles com obesidade e entre aqueles com hipertensão também. Então, também em função da presença da morbidade. A orientação para atividade física, ela mostra uma característica curiosa, ela acaba beneficiando mais aqueles que já são mais ativos e que possivelmente busquem mais a informação sobre o assunto, Mas também ela foi mais fornecida para os mais idosos, para os mais obesos, com maior IMC, os obesos, e também para aqueles com hipertensão e com problemas de nervos. Em relação ao conjunto de todos os indicadores, as diferenças permaneceram em relação àqueles que têm obesidade e àqueles que têm hipertensão. Não se observou diferença para problemas de nervos. Indicadores de acesso e qualidade e classificação econômica. Então, o que nós podemos ver aqui no conjunto, para fazer, digamos assim, uma visualização mais ilustrativa, então não se destaca diferenças no acesso ao atendimento médico por grupo econômico. A e B, a classe mais rica, C, a intermediária, D e E, as mais pobres, Então, isso é a nota positiva desse achado. Para os demais indicadores de qualidade, especialmente em relação ao exame dos pés, uma marcante iniquidade, mas sempre com a mesma tendência, maior para os mais ricos, menor para os mais pobres, inclusive o conjunto dos indicadores. E, para análise ajustada, usamos 2 modelos de ajuste, controlando as características demográficas ou sociodemográficas e as características relativas a aspectos comportamentais e de saúde. Aí também, muito pequeno, no atendimento médico, se manteve o padrão de equidade, portanto, de igualdade de acesso ao atendimento médico, independente das estratégias de ajuste. Para exame dos pés, ele foi 66% maior para os mais ricos em relação aos mais pobres na análise bruta, caiu para cerca de 50%, com o ajuste para características sociodemográficas, e diminuiu para 40% a mais de exame dos pés
para os mais ricos em relação aos mais pobres, quando consideramos as condições de saúde e comportamentais. O mesmo padrão para exame de glicemia de jejum, essa foi ao redor de 15% maior para a população, para os idosos com diabetes mais ricos comparados com os mais pobres. Portanto, foi uma alta prevalência, 90% dos diabetes referiram ter realizado uma glicemia de jejum, e a iniquidade não foi tão marcante, o que mostra aí uma expectativa de possibilidade de superação, caso haja um esforço importante em relação a isso. Orientação para alimentação com iniquidades um pouco mais marcantes, que caem quando se faz ajuste para as condições de saúde, né? Mas quando o ajuste é só sociodemográfico, ao redor de 37% a mais para os mais ricos da orientação, comparado com os mais pobres. E quando se observa a orientação para a atividade física, ela chega a ser 74% maior para os idosos com diabetes de melhor padrão socioeconômico comparado com os mais pobres, caindo um pouco para 65% quando se faz ajuste para as condições comportamentais e de saúde. Bem, quando se faz a análise do conjunto dos indicadores, o recebimento de todos os indicadores, é muito impressionante a iniquidade observada, né? Ela pode chegar a ser 188% a mais, ou seja, quase 3 vezes mais na análise bruta. Ela se reduz para 2,4 vezes mais, ou seja, 140% mais para os mais ricos em relação aos mais pobres no modelo de ajuste sociodemográfico, e ainda é um absurdo, é 132% mais para os mais ricos em relação aos mais pobres, quando se leva em conta questões comportamentais e de características de saúde. Então, para encerrar, o que a gente pode concluir é o seguinte: primeiro, a prevalência de diabetes ao redor de 17% em idosos mostra a relevância, a extrema relevância deste problema de saúde para os idosos e, assim, portanto, para os serviços de saúde, para a organização, o desenho dos modelos de atenção. Coincide com achados de outros estudos, por exemplo, da PNAD, realizado em 2008, e que reforça a validade dessa pesquisa e a eficiência do estudo, um estudo muito menor, com uma amostra mais reduzida, muito mais barato, portanto, comparado com a PNAD, que observou os mesmos achados. Temos vários achados que mostraram muita consistência com aquilo que a PNAD destaca. A questão das diferenças, das mulheres e das pessoas viúvas destaca a importância para o sistema de saúde, especialmente em relação à população idosa, a abordagem das doenças crônicas da população feminina, por várias razões. Eventualmente, questões biológicas precisam ser levadas em conta, inclusive na forma do manejo da doença, porque mulheres, como vivem mais, têm múltiplas morbidades, tomam múltiplos medicamentos, com possibilidade de interação, de para-efeitos, etc., o que é muito importante ter em conta. A questão cultural. As mulheres são mães, são cuidadoras, são donas de casa, são cozinheiras, e isso é importante levar em conta na questão do manejo da doença, que nem sempre é fácil, As mulheres gostam de fazer doce, gostam de servir muito bem a sua família, e o controle, evidentemente, dietético, ele é complicado. Então, ter as mulheres, as idosas, as vovós, como aliadas, especificamente nos esforços educacionais, nas questões que foram faladas hoje pela manhã, da participação ativa do paciente no seu cuidado, é um elemento fundamental, e aí as mulheres são aliadas fundamentais, E as questões demográficas, em termos da maior expectativa de vida das mulheres, evidentemente que são muito importantes, As diferenças como o aumento linear com a idade, que passa de 16,5% para 18% naqueles com menos de 80 anos, de 70 a 79, muito importante, e a diminuição a partir dos 80 anos, que talvez o que a gente já havia comentado, um viés de sobrevivência dos mais saudáveis, subdiagnóstico, etc., talvez, vale a pena considerar.
maior nos insuficientemente ativos, e aí destacar, apesar de não haver uma diferença significativa, a questão do efeito positivo da atividade física em qualquer idade para o controle da doença e, portanto, da prevenção, né, das suas complicações, das suas sequelas. Então, como há uma associação muito forte entre hipertensão e diabetes, e a atividade física é benéfica de maneira geral, isso, né, evidentemente, que é muito importante. E, portanto, vale o comentário para esse aumento significativamente maior nos idosos com hipertensão e com problemas emocionais, né? Então, destacando que vários autores comentam da relevância dos fatores associados ao conjunto dos agravos em idosos, especialmente os cardiovasculares e os emocionais. E vários autores têm destacado a questão da depressão em diabéticos, né, que é muito importante, não apenas para os idosos, inclusive para o diabetes dos jovens, o diabetes da meia-idade, né, que ele é muito importante. Se tem informações de que entre 31% e 78% dos idosos com diabetes têm depressão, o que é uma questão assim espantosa, né? E isso nos leva a entender as várias complicações que a depressão acrescenta no manejo da doença, relacionada à adesão ao tratamento, controle glicêmico, a diminuição da qualidade de vida, aumenta as complicações, a incapacidade, perda de produtividade, uso de serviços de saúde. Então, é um contexto bastante complexo para se abordar. Em relação ao acesso à consulta médica, a síntese aqui é razoável e não tem iniquidades. Ele é comparável àquilo que se observa em países mais ricos com sistema universal, como, por exemplo, a Espanha, ou sistemas mistos como Porto Rico. No entanto, cabe destacar o seguinte: 22% dos diabéticos não realizaram uma consulta médica no último ano. Então, embora não haja diferença entre as classes econômicas, não é um problema absolutamente resolvido. Quer dizer que 2 de cada 10 diabéticos não consultaram o médico no último ano, o que é uma possibilidade de problema de adesão ao tratamento, de manejo, né, de todo o conjunto de aspectos, né, ligados à doença. Portanto, esse é um desafio importante, não só para o Sistema Único de Saúde, não apenas para a atenção primária, mas especialmente para o conjunto da atenção à saúde, dos planos de saúde, da clínica privada, de todos os aspectos. A igualdade socioeconômica no acesso à consulta médica para o diabetes, ela é muito relevante. Ela se dá às custas de todos os avanços obtidos no país com a implantação do Sistema Único de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família. Por quê? Porque, historicamente, as diferenças eram a favor dos mais ricos. Se hoje as diferenças no acesso elas desaparecem, foi justamente em função da expansão do sistema público, do atendimento gratuito, da estratégia de saúde da família, que promove a equidade justamente porque está mais presente nas áreas pobres e porque onde vive populações com maior vulnerabilidade, né? E interessante que nesse estudo, não está nos dados apresentados anteriormente, mas 58% dos atendimentos ambulatoriais aconteceram em unidades básicas de saúde, o que reforça a importância de que, se conseguirmos modificar o modelo de atenção, a qualidade do atendimento na estratégia de saúde da família, na atenção primária, se vai ter um impacto muito importante na redução das iniquidades. A qualidade da atenção, como síntese, foi escassa e com iniquidades sociais. Então, aquilo que não se observou em relação ao acesso, se observou de maneira marcante, persistente, em relação à qualidade da atenção. A exceção em relação à escassez da medida foi o alto percentual de idosos que realizaram glicemia de jejum no ano anterior, 90%. Mas, ainda assim, persistem iniquidades. Não é muito grande, foi da ordem de 14%, mas que sugere uma possibilidade de superação, mas também de dificuldade de manejo entre os idosos mais pobres, né? E isso, portanto, é um problema que pode estar associado com maior dificuldade de acesso a exames complementares no SUS, mais dificuldade de aderência e continuidade no tratamento,
Agora, a contraparte disso, né, a nota negativa disso, é que o exame dos pés foi o mais baixo indicador de qualidade estimado nesse estudo, apenas 36,6%. Isso pode explicar, em parte, pelo menos, a magnitude das amputações de extremidades inferiores no nosso país. É uma coisa assim epidêmica, absurda, né? E os colegas, né, o Eugênio estava mencionando, e também isso é um problema gravíssimo em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, esse é um desafio contemporâneo dos sistemas de saúde, dos modelos de atenção. Então, é um procedimento simples, examinar os pés, que não necessita de grande capacidade técnica ou tecnológica, é um cuidado clínico, é um cuidado de observação, na verdade, e que exige o quê? Motivação dos profissionais, coordenação do cuidado, aproveitamento de oportunidades, né? Eu sempre pergunto o seguinte: de quem é a responsabilidade por examinar os pés de um diabético? Olha, eu não quero fazer generalizações grosseiras, mas eu diria que é de todo mundo. Do próprio indivíduo, que deve ser educado, capacitado, treinado para examinar os seus pés, dos seus familiares, dos agentes comunitários de saúde, dos recepcionistas, de todos os profissionais. E eu digo, né, isso pode ser em homenagem ao Eugênio, inclusive do dentista, que quando o diabético está na cadeira, né, do dentista fazendo o cuidado da sua saúde bucal, o dentista pode ter a oportunidade de perguntar aí como é que está o seu tornozelo, levantar a calça e dar uma olhada como é que está. Isso é o quê? Isso é cuidado integral de saúde, isso é coordenação dos esforços, isso é articulação do cuidado, no âmbito interno de cada serviço. Evidentemente que isso necessita articulação com outros níveis de atenção. As orientações, conforme a gente viu, também foram extremamente baixas as prevalências e com iniquidades muito marcantes, né, o que mostra todos os problemas. E, em relação ao modelo de atenção, a gente diria que a expansão da saúde da família melhorou o acesso aos cuidados, mas não resolveu os problemas de qualidade, pelo menos no caso da atenção ao diabetes para idosos, né? Isso é um desafio que precisamos superar. Nas unidades básicas, mas eu diria que também nos ambulatórios especializados, a escassez de recursos essenciais para a gestão clínica das doenças crônicas não transmissíveis. Registro eletrônico, computação, acesso à internet, outros recursos de comunicação e informação. Os profissionais de saúde são escassamente capacitados em saúde da família e para a complexidade dos problemas crônicos e da multimorbidade que demanda cuidados nos serviços, né? O modelo de atenção continuada ao longo da vida deve ter capacidade para reduzir a ocorrência de complicações, com foco no controle da glicemia, dos fatores de risco, da prevenção de sequelas e comorbidade, melhorar a qualidade de vida, minimizar os altos custos sociais, em parte associados com a inadequação dos modelos baseados em cuidados agudos e da livre demanda, atenção especializada com incorporação crescente e racional de tecnologias e medicamentos de alto custo. Fortalecer a abordagem multissetorial e multiprofissional e integral do diabetes, com foco em utilização de protocolos que enfatizem a qualidade e a coordenação da atenção, registro criterioso da informação crítica, coordenação do cuidado ao interior do serviço e entre os níveis, e a participação ativa dos pacientes e de seus familiares. Por último, fortalecer a interação entre o sistema de saúde, gestores e trabalhadores de saúde e a academia, as universidades, os centros de pesquisa, é fundamental no desenvolvimento e consolidação de um novo modelo de atenção às doenças crônicas no país. A nossa expectativa é que que haja a provisão de educação permanente para todos os profissionais de saúde, de modo continuado, independente do nível de atenção que ele trabalhe. Avaliação e monitoramento do desempenho do sistema e do modelo de atenção implantado. E viabilizar o SUS como um sistema de saúde-escola, de maneira que a universidade
consiga adequar a formação profissional para esse novo modelo de atenção. Muito obrigado. Quero novamente agradecer ao CONAS, ao Renilson, a todos os organizadores do evento pela participação nessa mesa, ao Ministério da Saúde, especialmente ao Departamento de Atenção Básica, pelo financiamento do estudo, especialmente a Claunara e ao Luiz Fernando, que ajudaram a desenhar esse estudo, né, discutindo de maneira muito oportuna as suas características, e a todos as pessoas do meu grupo de pesquisa no Departamento de Medicina Social da UFPEL que participaram desse esforço. Muito obrigado, um abraço.